Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos na nossa casa. Né? Para mim também é como se fosse a primeira vez aqui hoje, porque semana passada eu acabei não vindo, né? Mas legal, bom recebê-los aqui, né? E a gente procurou proporcionar a cada um de vocês, mesmo nessa época de Covid, né? Um ambiente arejado, espaçamento, álcool em gel, né? O medidor de temperatura talvez esteja, mas a gente providencia ele na próxima semana, para que a gente possa desfrutar da palestra, né, do nosso aprendizado aqui dos ensinamentos de Jesus, mas também que a gente não se coloque em risco, né? E é importante que a gente tenha todos os cuidados que a ciência vem recomendando a cada um de nós, né? Que a gente vê pelas mídias, como tem acontecido sempre, tá bom? E a nossa casa, ela está totalmente associada com esse protocolo de segurança, para a gente se manter bem e se manter saudável, tá bom? Estejam à vontade, tudo bem? Pode ficar à vontade, sejam bem-vindos. A gente vai falar rapidamente um pouquinho dos trabalhos, né, antes da gente iniciar. A gente está tendo aqui toda quinta-feira essa palestra, né? Ela começa às 8 horas da noite, término mais ou menos aí umas 8h50, e a gente libera as pessoas para passe, né? No final da palestra a gente tem os passes. Aquelas pessoas que fizerem inscrição, quiserem tomar passe com a Ruth, e aí elas fazem um agendamento prévio, né? Então, no decorrer da palestra, algumas pessoas serão chamadas, né, que fizeram esse agendamento para poder tomar o passe com a Ruth também. Ok? Aqui a gente, sábado, né, Zé, o Sopom está sendo a partir de que horas? 2 horas. A partir das 14 horas do sábado, né? Aquelas pessoas que se interessarem por uns trabalhos aqui, que é o trabalho, praticamente, onde a casa foi criada, que é o trabalho do Sopom, né? Então, todo sábado aqui é cozinhado uma sopa, né? E essa sopa normalmente é com doação de cada um de vocês também, que ela é preparada carinhosamente aqui na nossa cozinha, né? Por várias pessoas que estão aqui. E aí depois, ao término do preparo dessa sopa, ela é servida, ela é levada e entregue aos nossos irmãos moradores de rua, tá bom? Além do mais, a gente tem os trabalhos, ajuda aí, Zé, de lembrar. Cesta básica, né? Hoje a gente tem em torno de 40 famílias, né, que estão recebendo cesta básica, também com doações que a gente recebe aqui na casa, tá bom? Então, gente, é a nossa casa, tá? É uma casa feita por todos, é uma casa que todos contribuíram, né? A gente está aqui num ambiente novo agora, e a gente, todas as pessoas trabalhando muito para que a gente possa cada vez mais melhorar esse ambiente e ter aqui a casa cheia, né? E quem sabe no futuro muito próximo a gente não precisa mais respeitar o protocolo de distanciamento e possa se juntar um pouquinho mais, tá bom? No próximo dia 5 de março, né? E muitos de vocês vão receber isso via WhatsApp, né? Aqueles que fazem parte aqui dos grupos da casa. A gente vai ter uma pizza no sentido de arrecadação de fundos. Por quê? Vocês sabem, gente, tudo isso tem seu custo, né? Então, essa casa aqui é alugada, tem luz elétrica, tem a estrutura toda que a gente usa, tá bom? E é com esses recursos que a gente, normalmente, a gente consegue custear todas essas necessidades que a gente tem para que a casa possa ter seu dinamismo e funcionar plenamente como precisa, tá bom? Então, vocês vão estar recebendo, né? A partir de semana que vem a gente divulga um pouquinho mais aqui também, uma pizza por R$30, tá? Que será preparada no dia 5 de março e a retirada vai ser aqui na casa mesmo. Então a gente pede a colaboração de vocês para que façam a aquisição dessa pizza e também divulguem para os seus amigos, parentes, vizinhos, né? Para as pessoas que... Quem gosta de pizza aqui, todo mundo gosta? Oh, mas que beleza, hein? Olha só, que maravilha, né? É difícil achar um que não gosta de pizza. E a nossa pizza aqui, eu garanto para vocês, é boa, hein? É feita com água frutificada, Mauro, para você ter uma ideia. Tá? Então a pizza não engorda, né? É uma coisa muito louca a nossa pizza, tá bom? E alimenta que é uma beleza. Tá bom, gente? Então a gente faz essa divulgação por quê? Nosso objetivo é cada vez mais ampliar os trabalhos, a gente tem cursos que estarão iniciando agora no decorrer do ano, e a gente vai promover isso para vocês à medida das semanas passarem aqui. Tá bom? Então, mais uma vez, sejam todos bem-vindos. Deixa eu só lembrar que aí o toalete masculino é lá ao fundo
e o feminino é aqui dentro da casa, tá bom? Bom, gente, legal então. Perfeito? Então convido a todos agora para levar os pensamentos até o Mestre Jesus. Fechamos nossos olhos. Agradecendo por esse momento em que aqui estamos, todos envolvidos por essas boas energias, pelo nosso querido mentor dessa casa, nosso amigo irmão Estevam, que nos acolhe, que nos envolve. E a gente sente aquele aperto gostoso, aquela energia boa, porque nesse instante, todos os mentores do bem, anjos de guardas e protetores que aqui estão, nos abraçando, nos envolvendo, nos recebendo, para que nós possamos nos preparar para o ensinamento que será ministrado daqui a pouco. Ensinamento esse com base nos ensinamentos do nosso querido Mestre Jesus. E nós vamos seguindo juntamente com Ele, agradecendo porque Ele está junto de cada um de nós. Ele está aqui hoje e será representado por meio da lição que será dada pelo nosso querido Mauro, nos ensinamentos que Ele nos deixou há mais de 2000 anos atrás, fazendo com que nós possamos aprender, compreender, sentir tudo aquilo que Ele nos ensinou, e mais importante do que isso, é que nós possamos aplicar no nosso dia a dia, junto dos nossos irmãos de convivência, junto dos nossos companheiros, junto daqueles em quem caminham conosco nessa encarnação. E assim, nós agradecemos a Jesus e pedimos ao nosso Pai maior, nosso Deus, nosso protetor, para que Ele esteja conosco também, nos inspirando, nos auxiliando, e fazendo com que cada um de nós possamos levar para nossas casas hoje ensinamentos importantes, para que possam ser a força necessária para nós continuarmos seguindo, com fé, com esperança e com Jesus no coração. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo e qualquer mal. Pois esse é o vosso reino, poder e agora, para toda a eternidade. Que assim seja, graças a Deus. Ok, pessoal? Então a gente recebe hoje nosso querido amigo de longa data, Mauro, que vai estar falando um pouquinho da parábola do semeador. Mauro, obrigado pela presença, meu amigo. Bem, gente amiga, boa noite a todos, a todas. Boa noite. É um prazer voltar à nossa casa agora num endereço diferente, mas como espíritas nós acreditamos na força do pensamento, né? Que direcionada pela nossa vontade constrói uma aura, né? Constrói uma aura vibratória em torno do grupo da casa, e a gente acredita que ela só foi transferida, né? Muito agradável estar aqui, ambiente bastante arejado, bastante gostoso, e com a presença amiga de vocês. A gente espera, né, estar receptivo para as instruções da espiritualidade, principalmente da espiritualidade que coordena, né, a atividade aqui da nossa casa. A nossa proposta é falar sobre a parábola do semeador. Segundo Karl Schutter, que escreveu um livro Parábolas e Ensinos de Jesus, ele diz que essa é a parábola das parábolas, né? É o suprassumo das parábolas que Jesus nos legou. E, inclusive, porque ele mesmo vai explicar essa parábola, né, assim que ele pronuncia. Então, a gente sabe que é muito condizente com a época de Jesus a narrativa através de imagens, através de ilustrações que pudessem facilitar o entendimento, né, daquele ensino, daquela proposta. Mais do que isso, nós acreditamos que pelo projeto de Jesus, né, entendia que era preciso que fosse
construído de uma maneira que pudesse perdurar, né, que fosse para a posteridade. Portanto, à medida que a humanidade fosse se desenvolvendo, nós iríamos encontrando novos assuntos, novos ensinamentos com mais profundidade dentro daquela figura. Então, os rabis da época utilizavam esse processo e Jesus, por excelência, vai com primor, né, legar para nós uma infinidade de parábolas e como o Espiritismo, como praticantes, né, simpáticos da doutrina espírita, nós sempre a estudamos à luz da doutrina, à luz do Espiritismo. Muito bem. A parábola, né? Do que trata a parábola? É mais ou menos assim: aquele que semeia saiu a semear, e semeando, partes das sementes caíram ao longo do caminho. Vieram os pássaros e comeram essas sementes, não permitindo que elas germinassem. Outra parte dessa semente caiu num terreno pedregoso, terra de pouca profundidade. As sementes chegaram a germinar, essa porção chegou a germinar, porém o sol escaldante, né, impediu que florescesse e pudesse dar frutos. Outra parte dessas sementes caiu num terreno de espinhos, de ervas daninhas, que vieram a sufocar essa planta depois que ela germinou. E finalmente, outra parte dessas sementes caiu num terreno fértil, né? Encontrou terra boa, terra nutrida, encontrou condições apropriadas para germinar e dar frutos a 30 por 1, a 60 por 1, a 90 por 1. Dizendo essa palavra, ou essa parábola, Jesus a explica, vai dar a explicação, né, daquilo que ele propõe, né, para aqueles que estavam ouvindo. Só que nós vamos saltar, né? Vamos saltar esse slide para voltar depois para ele no final. Evolução é a palavra. Progresso é do que trata essa parábola. Jesus mostra o caminho, né? Quer dizer, mostra o nascedouro, mostra a germinação e a posteridade através do nosso desenvolvimento, através do trabalho, através das leis naturais, nós chegaremos a um nível de entendimento, a tal perfeição relativa, né? Então, acreditem, é o simbolismo da evolução, essa figura que Jesus mostra com o semeador e as sementes. Nós vamos recorrer aqui ao Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. Então, como nós dissemos, à luz da doutrina espírita, nós procuramos compreender o Consolador que Jesus promete e, com muita lógica e racionalidade, nós procuramos nos desviar das polêmicas encontradas nas narrativas evangélicas, né? Principalmente no Velho Testamento, e reforçamos aquilo que traz de ensino moral, aquilo que traz uma receita, por assim dizer, de uma vida feliz, né? De uma vida agradável. Kardec, tratando no Livro dos Espíritos sobre a questão da igualdade, vai dar para nós aqui subsídios para a gente tratar sobre a evolução. Na questão 803, ele pergunta aos espíritos superiores: perante Deus são iguais todos os homens?
E os espíritos vão responder que sim, todos tendem para o mesmo fim, e Deus fez suas leis para todos. Dizei frequentemente: o sol, luz para todos, brilha para todos, e enunciais assim uma verdade maior e mais geral do que pensais. Então, ele está tratando aí, né, da igualdade natural, né, de uma proposta de igualdade universal e natural. Na questão seguinte, ele questiona: por que não outorgou Deus as mesmas aptidões a todos os homens? E os espíritos vão responder: Deus criou iguais todos os espíritos, mas cada um destes vive há mais ou menos tempo e, consequentemente, tem feito maior ou menor soma de aquisições. A diferença entre eles está na diversidade dos graus da experiência alcançada e da vontade com que obram, com que trabalham. Vontade que é o livre-arbítrio. Daí o se aperfeiçoarem uns mais rapidamente do que outros, o que lhes dá aptidões diversas. Então, ele está tratando aí da diversidade de aptidões. Quando se propõe uma igualdade natural, a gente está falando de equidade, né? A grande verdade é equidade. Nós somos distintos, nós temos aptidões diversas e próprias do ser, próprias da nossa experiência, do nosso trajeto, né? Daquilo que a gente construiu como edifício espiritual. Mas, a exemplo da parábola dos talentos, uma outra parábola dos talentos, Jesus vai deixar claro que cada um tem uma aptidão, né? Cada um tem uma especificidade naquilo que propõe, inclusive porque cada um de nós traz um projeto próprio, né? Para o cumprimento das vidas que nós nos propomos, e principalmente nessa em que nós nos encontramos, né? E aí a gente vai recorrer ao outro Alain, só que esse Alain é o Cranbeck no Filosofia Espírita, né? Na experiência evolutiva, o homem percorre o seguinte caminho: primeiramente cria sua personalidade, em seguida aprende o propósito da vida e finalmente colabora com o processo da vida. Mais detalhadamente, essa evolução seria o seguinte: num estágio primitivo, ele dirige a vida mecanicamente, né? Levado pelos instintos, uma mente infantil, rústica, e ausência de espiritualidade, quer dizer, é o homem egocêntrico, né? Aquele homem que busca as necessidades de sobrevivência, e é o instinto, né, que o dirige. No segundo momento, a gente tem o homem comum, um homem emocional, começa a se definir nele, tem consciência do eu, porém ainda apegado a carências e aos afetos, e os afetos são restritos, não tem noção das leis universais. Então ele se vê no mundo, percebe-se através do outro e quer descobrir quem é. Enfim, não tem nenhuma noção daquilo que seriam as leis naturais. Num terceiro tópico, a gente tem o homem de ideais. A visão de sua existência é mais ampla. Sai do egocentrismo e percebe o outro. Determinado e com capacidade de renúncia, tem claro as leis universais. Então, um homem coletivo, um homem que já tem ideais. Naquele primeiro momento em que ele se percebeu, porque pela presença do outro, agora ele percebe o outro. Agora ele já sai de si, por assim dizer. Ok? Ele se expande, né? Ele se expande fraternalmente. Não fraternalmente, mas
solidariamente, podemos assim dizer. No quarto estágio, a gente tem o aspirante espiritual. Percebe que a verdadeira realização está dentro dele próprio e aspira a algo além. Questiona a existência e, se deparando com a dualidade, enfrenta conflitos e tem aí a oportunidade de abandonar o homem velho. É aquele que, percorrendo o caminho de provas, quase sempre se perde por atalhos, mas acaba retornando à direção correta. Nessa fase, inúmeras são as existências. Interessante essa observação. Esse homem que aspira, o homem espiritual, esse homem que já compreendeu que o seu caráter está envelhecido, por assim dizer, o seu caráter está enferrujado e ele precisa lubrificar isso, ele precisa atualizar isso, iluminar isso. Então, ele busca, insistentemente, e isso ocorre através de muitas existências. Então, essa observação deixa claro para a gente que é preciso ter paciência, é preciso se conhecer a si mesmo e compreender que não é fácil abandonar aqueles primeiros estágios do mecanicismo, aqueles primeiros estágios onde nós agíamos por puro instinto de conservação, e agora é preciso, enfim, se aliviar do egoísmo, se aliviar da nossa vaidade, enfim, que a gente de fato aspire à espiritualidade e finalmente atinge o grau de discípulo, onde a prioridade é tornar-se mestre de si mesmo. Sua consciência espiritual assume as rédeas. Com instintos, emoções e pensamentos sintonizados, desenvolve sua real personalidade estruturada e equilibrada. Então nós não deixamos de ter instintos, mas porque esse na verdade é um condicionamento, mas agora ele está em equilíbrio, juntamente com as emoções e os pensamentos. Então, a gente tem aqui, para ajudar na interpretação da parábola, essas questões que nos são colocadas pelo Livro dos Espíritos e pela filosofia espírita. O que seria a semente que Jesus, da parábola que Jesus propõe? A semente são os ensinos de Deus, é a palavra de Deus. E a palavra de Deus só pode ser de equilíbrio, a palavra de Deus só pode ser de harmonia, a palavra de Deus só pode ser de amor, quer dizer, é o verbo divino, é o verbo divino que cria, que harmoniza, que equilibra, e que dá vida e a mantém. Então, essa é a representação da semente nessa parábola do semeador. Muito bem. E o semeador? Quem seria o semeador? Alguém arrisca? Todos nós. Qualquer um, todos nós. O semeador é aquele que lança mão da sua individualidade e procura lançar uma semente de otimismo, uma semente de alegria, uma semente de paz, uma semente para levantar o caído, enfim, qualquer um pode ser esse que semeia, mas principalmente o espírita. ênfase, né? A gente tem que dar ênfase no espírita.
fora da caridade não há salvação. É o lema, né, espírita. E o que se espera de nós? O pessoal é proibido de se... Não, né? Para eles, só para responder os encarnados. O que se espera de nós? Mais, né? Espera-se mais do que aquele que é leigo. Nós podemos dizer que vivemos num ambiente espiritualista. Espera-se mais daquele que vive num ambiente espiritualista, mais daquele que vive no meio profano. Quer dizer, nós não podemos nos dizer desavisados das responsabilidades que temos, das responsabilidades que assumimos. Portanto, espera-se, né, do espírita que ele não se prive de semear, não se recuse a semear, mesmo que constrangido, mesmo que empurrado pelos amigos. Mesmo dessa maneira, é importante que a gente semeie. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, existe, eu não estou bem certo agora, se não me engano, é o capítulo 17, Sede Perfeitos, que Kardec vai colocar que reconhece-se o espírita pelos esforços que ele faz na sua transformação moral, né? Enfim, ou melhor, pela sua transformação moral e pelos esforços que ele faz para eliminar suas más inclinações. Então, eu entendo que é emblemático essa colocação de Kardec, iluminado pelos Espíritos. O espírita verdadeiro é aquele que se encaixa nesse conceito. Portanto, em semeando, ele está se renovando, ele está se reformando. Os tipos de solo. O que são os tipos de solo? Claro, são as personalidades humanas, né? As diferentes aptidões que nós vamos encontrar no caminho, e inclusive a nossa modificação, né? A maneira com que nós vamos nos transmudando nesse percurso da evolução. E a gente vai ver agora o que isso representa. Jesus diz que uma parte dessas sementes, portanto, uma parte das palavras da verdade, né, das palavras divinas, caíram à beira da estrada e os pássaros do céu vieram e comeram. Então, como as sementes, ou como o tipo de solo representa a personalidade do espírito, então nós vamos encontrar aqui uma personalidade refratária. Vamos encontrar aqui um homem que se afasta da espiritualidade, recusa a espiritualidade. Por quê? Porque não tem eco as palavras de Deus, quer dizer, as palavras de amor não vão encontrar eco no seu seio. Então, entra por um ouvido, sai pelo outro. Então, essa é a personalidade que representa essa porção de sementes, representa essas criaturas que, conhecendo a palavra, enfim, não dão atenção, não têm ouvidos para a espiritualidade. Então esse é o primeiro grupo que nós vamos encontrar nesse caminho a que Jesus propõe. E no terreno pedregoso? No terreno pedregoso, nós vamos encontrar
a personalidade daquele que fica eufórico, né, e se deslumbra com a palavra de Deus, com a palavra do reino. Num primeiro momento, ele quer transformar o mundo, mas não dura quase nada, aquilo não tem profundidade, né? Quer dizer, não cria raízes nele próprio e logo aquilo se desvai na primeira dificuldade. Ele deixa, digamos, deixa a oportunidade e não produz. Essa é a representação desse terreno pedregoso, né? Então aqui é a representação do arbusto que germinou, a semente germinou, porque aquilo no começo causou um deslumbre muito grande, mas como não tinha profundidade, não pôde produzir. E entre os espinhos, alguém pode nos ajudar? Entre os espinhos, nós vamos encontrar aquela porção da personalidade humana que, ao ouvir a palavra do reino, ela, enfim, acata a palavra, enfim, assume, mas as dificuldades aparecendo, as facilidades que a vida oferece para nós vão funcionar como essas ervas daninhas, vão funcionar como esses espinhos, né, que vão abafando toda aquela iniciativa, toda aquela euforia, e infelizmente vão vão impedir que a semente germine. Então, esse é o tipo de solo aqui. Eu até me lembro de uma passagem, de uma mensagem do Emmanuel no Fonte Viva, que me marcou bastante, e eu entendo que é essa classe de pessoas que aqui se encontra e que pode amar profundamente Jesus, como Emmanuel diz. Ouve a palavra, compreende a palavra, enfim, mas ainda não está disposto de carregar a cruz do Mestre. E Emmanuel vai colocar isso quando o Cirineu, né, aquele estrangeiro que Jesus, sendo humilhado e mortificado, né, tendo que carregar o peso da cruz, ele mesmo constrangido vai ajudar e vai seguir o Mestre até o monturo, né? Enfim, então Emmanuel coloca ali essa condição que há muitos nesse tipo de personalidade, eu associo aqui, aonde podem até gostar de Jesus, podem até amar de Jesus, achar muito interessante e fabuloso o seu projeto, mas ainda não consegue carregar essa cruz, né? Então se rende às facilidades materiais. E nós vivemos um momento bastante grave, né? Esse momento de transição que nós passamos, transformações muito abruptas. Nós percebemos que estamos reféns, né, de sistemas consumistas, né, de ideias sensuais, enfim, a gente encontra permeando na sociedade todo esse tipo de facilidade, a desonestidade, a corrupção, né, representando essas ervas, esses espinhos que estão aí sempre, enfim, nos convidando, né, a abandonar o caminho adequado, o caminho reto. E no terreno fértil?
fica claro, né, que nesse terreno fértil é a representação daquela porção de espíritos que já compreendem a palavra do reino e já colocam ela em prática. Então representam o terreno apropriado, quer dizer, as condições adequadas para a caridade, para a vida moral, para a vida feliz. Quer dizer, essa felicidade que nós buscamos e muitas vezes sem encontrar, porque a gente procura no lugar errado, enfim, a gente está sempre buscando fora de nós e de verdade ela está dentro de nós, vai se concretizar na medida que a gente conseguir produzir, seja 30 por 1, seja 60 por 1, seja 90 por 1. Então, como Jesus coloca, cada um tem uma habilidade, cada um tem um talento, né? Cada um tem uma capacidade de se oferecer, de produzir, mas que a gente possa produzir de forma adequada, na medida da nossa capacidade, né, mas com muito amor, né, com muita determinação. Produz a 100, a 60, a 30 por 1. Né? Então, nós vamos encaminhando aqui para o final. Então, a gente vai voltar lá, aqui, para a gente verificar se nós interpretamos adequadamente a parábola e o reforço, é claro, do mestre quando ele, após enunciar, vai dar a explicação. Escutai, pois, os outros a parábola do semeador. Quem quer que escuta a palavra do reino e não lhe dá atenção, vem o espírito maligno e tira o que lhe fora semeado no coração. Esse é o que recebeu a semente ao longo do caminho. Aquele que recebe a semente em meio das pedras é o que escuta a palavra e que a recebe com alegria no primeiro momento. Mas, não tendo nele raízes, dura apenas algum tempo. Em sobrevindo reveses e perseguições por causa da palavra, tira ele daí motivo de escândalo e de queda. Aquele que recebe a semente entre os espinheiros é o que ouve a palavra, mas em quem, logo, os cuidados desse século e a ilusão das riquezas abafam aquela palavra e a tornam infrutífera. Aquele, porém, que recebe a semente em boa terra é o que escuta a palavra, que lhe presta atenção e em quem ela produz frutos, dando 100 ou 60 ou 30 por 1. Opa, perdão. Por gentileza, eu quis andar rápido aqui. Olha só. Ai. Isso. Então, para a gente concluir, a gente perguntaria, né? Como é que está o nosso ouvido? Como é que nós avaliamos e nos colocamos dentro dessa proposta de Jesus? Que semente, ao ouvir a semente, né, quer dizer, estamos dando atenção a essa semente? E que solo somos nós? Que tipo de personalidade habita em nós nesse momento? Essa é a reflexão que eu gostaria, né, de propor aqui, que a gente fizesse um silêncio interior durante alguns segundos para refletir, e se alguém quiser colaborar, nos ajudar
ilustrar, enfim, que a gente fique à vontade. Pensei no apóstolo Paulo, que ele vivia naquele meio dos espinhos, né? E de repente, quando ele passou a seguir Jesus e se dedicar a Jesus, trabalhar com Jesus, ele foi um dos maiores. Um né? baluarte, foi um dos maiores, sem dúvida. Oliveira também, Oliveira, aquela que nasce no solo mais difícil é aquela que produz o melhor azeite. Perfeito. Então, pensei nisso também. Interessante, né? Parece que as dificuldades, quanto mais dificuldades, mais prepara a pessoa. Então, Mais fortalecida ou mais fortalecidos nós nos encontramos, né? Se está tudo bem, a tendência é você ficar daquele jeito, você se acomoda e vive naquela ilusão e não quer mudar, não está cômodo. Mas quando tem as dificuldades, a gente tem que ir atrás, a gente tem que tentar se melhorar. Onde é que nós nos encontramos? Como é que estão nossos ouvidos? Precisamos de mais tempo para refletir? Será que a gente passa por fases, Simone? Será que a gente já, em algum momento da nossa vida, a gente passa pelos 3 tipos de terrenos? Né? Talvez tem momentos em que o meu terreno é superficial, né? Vem toda aquela euforia e tudo mais, mas de repente me fogo de palha. E às vezes, em algum momento, eu estou como as sementes foram espalhadas ao longo do caminho. Qualquer dificuldade que vem, onde aquelas sementes vão embora, eu esqueço qual é a minha vida. E às vezes eu estou mais receptivo para receber realmente e fazer a semente germinar. Acho que a gente passa por fase, né? Não sei se você concorda. Eu concordo plenamente. Aliás, é o que nós propomos, né? O progresso, a evolução está representado aí, quer dizer, é o nosso caminhar. Eu acredito que dentro da sua narrativa, nós já estamos no terreno produtivo. É que, digamos, esse 100 por 1, 60 por 1, 30 por 1, pode ser 1 por 1 também, pode ser meio. Enfim, alguma coisinha que já se produz. Porque entende-se que até o espinheiro a gente de fato abandona, né? Abandona totalmente. Aquele que já ouviu a palavra, já entendeu, e aquele que permanece nesse terreno e persevera, quer dizer, persevera dentro do que você coloca, são as nossas derrapadas, são os nossos encalhes, os nossos escorregões, que eu penso que por muito tempo lembram do apoio do Allan Kardec para nós, no livro Filosofia Espírita, a respeito de que nesse período de aspiração espiritual, né, nós vamos percorrer muitas encarnações. Esse período representa muitas encarnações. Eu acredito que a gente está aí, digamos, já adentrando esse período produtivo. De certa forma, nós já oferecemos condições para essa semente germinar, ok? E ela, enfim, pode parecer que murcha, que vai perecer, mas ela reanima, ela volta, né? Porque a gente já aprendeu um pouquinho de perseverança, que é preciso perseverar, é preciso ter paciência, portanto, enfim, a gente acaba voltando. Ninguém gostaria de colocar mais
fazer perguntas. Tranquilo? Muito bom. Então, eu agradeço o convite, né? Agradeço a oportunidade da casa, agradeço a presença e a paciência de vocês, né, para mais essa reunião, e que a gente possa refletir, né, sair daqui refletindo nesse ensino de Jesus, e que a gente possa produzir ou 100 por 1, ou 60 por 1, ou 30 por 1, mas que a gente possa produzir com muito carinho. Muito obrigado, gente. Obrigado. Você pode fazer a prece de encerramento? Posso. Então nós, ao crepúsculo desse encontro, desse estudo, vamos dedicar mais alguns instantes a oferecer aquilo que de melhor nós temos dentro de nós, antes de adentrar a câmara de passe para receber o tratamento que aqui viemos buscar. Que a gente possa abrir o nosso coração e permitir que a espiritualidade possa retirar dele alegria e levar para onde houver tristeza, possa retirar dele muita paz e levar para onde houver guerra, muito amor aonde houver ódio. Que do nosso coração possam partir sentimentos de união a envolver e acariciar todas as instituições a partir dos lares. Que não haja desentendimentos, que não hajam dissensões entre as instituições, principalmente as religiosas, que possam se unir no objetivo comum, mesmo que percorrendo caminhos distintos. Que possamos abrir o nosso coração com muito carinho e envolver as crianças, envolver os jovens, para que possam proporcionar uma sociedade cada vez mais equânime, oferecendo uma justiça que possa igualar, que possa oferecer condições igualitárias a todos os viventes. Que possamos também levar um abraço carinhoso e saudoso a todos aqueles que já nos antecederam na passagem para a pátria espiritual. Cada um de nós abraça um parente que já desencarnou, um amigo ou um conhecido, para representar todos aqueles que nesse momento se encontram receptivos para esse nosso desejo. Que possamos também desejar a harmonia e a paz universal no nosso planeta, que a gente não discrimine, que a gente se esforce para derrubar barreiras geográficas, barreiras discriminatórias, barreiras preconceituosas, enfim, que a gente possa se unir numa irmandade que de fato somos, para que a gente possa viver melhor, viver em paz e proporcionar alegria a todos. Vibramos por essa casa, por todos nós que aqui nos encontramos, desejosos de adentrar a Câmara de Passe e receber o tratamento adequado que aqui viemos buscar, e que a gente possa sair daqui melhores do que quando nós adentramos e levar para a nossa casa essa vibração de paz, essa vibração de harmonia, a dividir com todos que na retaguarda nos proporcionam essa oportunidade. Dessa maneira, nós pedimos licença à espiritualidade
pedimos licença a Jesus e ao Pai para dar por encerrada esse nosso estudo, essa nossa oração dessa noite. Que assim seja.